Será mesmo que o silêncio é a melhor forma de proteger aqueles a quem amamos? Ou será que a verdade, por mais dolorosa que ela possa ser, é sempre o caminho para a verdadeira paz que estamos buscando? Dizer meu nome não faz a menor diferença aqui. Não tenho nada nessa vida, sequer sou alguém importante. Não sou o tipo de pessoa que você olharia 2 vezes ao cruzar na rua. Mas se soubesse do segredo que eu carrego, aí sim. Provavelmente eu teria de vocês 10 minutos ou mais de atenção. Carrego uma trama que por mim já teria revelado há tempos. Às vezes sinto que morrerei engasgada com isso. Encontrei no seu canal uma forma de desabafar sem me expor e, pior, expor a minha filha, em quem eu realmente sempre pensei em proteger. Através dos comentários, às vezes impiedosos dos inscritos, eu sinto que poderei ter uma dimensão do meu erro, mas sei que jamais terei coragem suficiente. Vivo uma mentira há quase 40 anos, Luísa, e entrelacei minha própria filha nessa teia mentirosa. Hoje, prestes a completar 55 anos de idade, ainda carrego a culpa de ter escondido algo na grandeza do que escondi. Eu tenho uma irmã, ou pelo menos é o que todos acreditam. A verdade é que eu sou a verdadeira mãe dela. Esse é o segredo que carrego, ser mãe da minha própria irmã. Tudo começou quando eu tinha apenas 14 anos e estava prestes a completar 15. Naquela época eu era apenas uma menina numa cidade minúscula no interior de Minas, um lugar onde a fofoca era moeda corrente. Meu pai era um homem sério e muito trabalhador. Minha mãe uma lavradora que trabalhava na horta junto dele. Ambos, apesar do pouco estudo que tinham, tentavam me educar com a sabedoria da gente simples da roça. Exigiam apenas uma coisa de mim, como única filha que eles tinham, que eu me comportasse feito uma moça de família, coisa que eu cumpria até aquele fatídico ano. Mas na festa do padroeiro São Pedro conheci uma pessoa que mudou toda a história da minha vida. Um rapaz do Rio de Janeiro que veio a passeio na casa de uma vizinha nossa e que passou 2 semanas ali, apenas para fazer com que meu coração se apaixonasse. Tinha uma voz doce, uma fala mansa, jeito de bom moço. A vizinha, que era tia dele, não poupava elogios. Ficava falando do menino, do quanto ele era bom e estudioso. Eu, uma moça simples, vi naquele rapaz um verdadeiro príncipe encantado. Eu era virgem naquela época, nunca tinha sequer beijado alguém, mas como eu disse, ele sabia convencer uma moça. Mesmo com horário para tudo dentro de casa, eu durante aquela semana me encontrei com ele quase todos os dias. Nos conhecemos no sábado, durante a festa, mas já tínhamos trocado olhares no celeiro da exposição, quando fui levar os cavalos do meu pai. Apesar de não ter 15 anos ainda, eu já almejava sair de Bocaina, Luísa, deixar aquela pequena cidade, ir para Juiz de Fora ou outro lugar. Ele já tinha mais de 20 anos, estava se formando, era inteligente. Eu não era boba, mas também não era mais esperta das garotas. Os nossos encontros foram se tornando cada vez mais sedutores. Antes que ele partisse, acabei me entregando sobre longas promessas. Mas antes que ele fosse embora de fato, eu o vi desfilando com a filha do prefeito. Aquilo partiu meu coração. Sabia que tinha feito algo muito errado e que minha mãe jamais me perdoaria. Mas quando vi a cena dele com aquele grupo na cachoeira me ignorando, recolhi o restante de dignidade que eu tinha. Quando ele foi embora, levou junto o meu coração e também a minha inocência. Mas deixou uma semente dentro de mim que me levaria ao verdadeiro desespero. Minha mãe foi a primeira a notar. Diante daquilo, me obrigou a confessar o que eu tinha feito. Quando contei, ela chorou por 3 longos dias, antes de se decidir contar para o meu pai. A decepção estampou o rosto deles. Aquilo me feriu de uma forma que eu nunca vou me esquecer. Prometi então para eles que eu iria criar, que daria um jeito. Mas depois de uma semana trancada no meu quarto, eles chegaram com uma solução inesperada. Deixaríamos Bocaina de uma vez por todas. Eles não conviveriam com aquela vergonha. 1 mês depois, o mundo que eu conhecia ficou para trás. Sabíamos que aquele rapaz jamais assumiria. A tia dele disse que ele ia morar em Portugal.
Minha mãe preferiu não falar nada da gravidez, nem pra tia dele nem pra ninguém. Antes que minha barriga crescesse, nós já estávamos morando em Resende. Os olhos do meu pai pareciam perdidos. A vergonha caiu sobre nós como uma chuva pesada que mancharia o nome da nossa família. Meu pai, por razões que até hoje eu não compreendo, não quis ir atrás daquele rapaz. Falou que já bastava a desgraça de ter acontecido o que aconteceu comigo. Minha mãe não me matriculou em escola nenhuma. Não me deixava sequer sair de casa. Passei o resto da gravidez toda trancada, escondida do mundo como se o sol fosse um inimigo meu e dela. Foi numa conversa dura durante a noite que a minha mãe decidiu o meu destino e também o destino da minha filha. Esse bebê vai ser nosso, ela falou com uma voz firme e inabalável. Vamos criar como nossa filha. Você vai ser só a irmã dela. E nunca mais se fala nisso. Eu balancei a cabeça. Não tinha força para contestar nada. Eu era só uma criança. Um corpo pequeno que carregava uma vida e cuja alma tinha se perdido em algum lugar pelo caminho. Mariana nasceu no dia 7 de setembro, com a fanfarra tocando pela cidade de Resende. Pequena, de olhos puxadinhos, cabelos escuros feito carvão. Ela era a imagem de uma pequena boneca. Parecia-se muito comigo, mas também tinha os traços da minha mãe, o que tornava fácil o engano. Na certidão colocaram os nomes dos meus pais, os verdadeiros avós dela. Naquele instante eu me tornei a irmã da minha própria filha. A partir dali a minha vida virou um teatro, Luísa. Quando visitávamos Bucaina, as pessoas se impressionavam com minha mãe tendo tido outra filha. Alguns até olhavam desconfiados, mas eu com um sorriso falso nos lábios e uma dor no peito afirmava tudo. Dava mamadeira para minha filha depois das aulas, amamentava à noite, trocava as fraldas dela. Com o tempo, Mariana cresceu me chamando de Má, não como Má de mamãe, mas como Má de Marta, que é o meu nome. Eu chorei muitas vezes por isso, em silêncio, é claro, sempre na calada da noite, quando ela não me procurava, mas sim a minha mãe, ou quando chorava para dormir no canto dela. Aos 5 anos, nosso vínculo foi crescendo e ela já era o meu mundo inteiro. Vinha dormir comigo quando estava com pesadelos, me esperava na porta de casa quando eu chegava do trabalho, me abraçava como se eu fosse seu novo porto seguro. Mas era minha mãe que já estava preparando ela para sua partida. Você é a melhor irmã do mundo. Aquilo fazia com que eu sorrisse, mas era apenas o que eu era para ela, a sua irmã. Aos 10 anos ela começou a notar as diferenças e fazer perguntas que me deixavam sem ar. Por que você chora tanto no Dia das Mães? Com o coração na mão eu dizia para ela que era de alegria, porque nós tínhamos a melhor mãe do mundo. E nós tínhamos mesmo, mas eu chorava pela mentira que contava para ela. Mentia todos os dias, a cada pergunta, a cada olhar curioso de Mariana. A mentira foi se tornando parte de quem eu era, um fardo que eu carregava sozinha. Minha mãe nunca se culpou, eu também nunca culpei a ela. Quando ela partiu, tudo desmoronou ainda mais. A mulher que minha filha conhecia como mãe, que amava como tal, havia nos deixado. Nossos corações estavam em destroços. Eu quis tanto dizer para ela que eu ainda estava ali, que ela tinha ainda uma mãe, mas o que ela tinha na verdade era apenas uma irmã. Mãe mesmo havia partido. Meu pai já tinha ido para a morada do Senhor faziam 2 anos, e então agora era apenas ela e eu. Eu, que sempre fui uma presença discreta na sua vida, de repente me tornei a figura central na qual ela teve de se apoiar. Prometi uma vez mais para minha mãe que jamais revelaria aquilo a Mariana, bem ali no seu velório. Hoje minha filha está com 39 anos, Luísa. É uma advogada casada com um militar do exército. Eles têm 2 filhas lindas, ao qual eu sou extremamente apaixonada. Ela não cansa de se dizer que eu sou a sua melhor amiga. Chora comigo, confidencializa da vida e dos problemas. Confia em mim com olhos fechados, me conta seus segredos mais íntimos e mais profundos. Mas eu morro um pouco por dentro toda vez que escuto a seguinte frase dela:
Quero que minhas filhas sejam sempre como nós duas, as melhores irmãs que podem existir. Se ela soubesse da verdade. Nossa relação é mesmo muito linda, sabe? A gente vai ao cinema juntas, maratonamos série. Eu não constituí família. Tive algumas pessoas durante a minha vida, mas eu fui quebrada muito cedo e o medo tomou conta de me relacionar com outras pessoas. Mariana sempre desejou que eu conhecesse alguém de coração bom, principalmente quando foi morar em Belo Horizonte com o marido transferido. Temeu em me deixar sozinha em Resende. Mas a verdade é que nada me preenche nessa vida, nada me faz sentir plenamente feliz. Talvez seja por conta do peso dessa mentira que eu carrego, que eu não tenho a menor intenção de colocar um fim. A verdade é que eu amo Mariana como uma força que só cabe na palavra mãe, não cabe nem mesmo na palavra irmã. Mas eu nunca pude dizer a verdade. Eu sou sua mãe, Mariana, e não sua irmã. Porque essa frase carregaria 40 anos de mentira, uma vida inteira construída sobre uma base de meias verdades. Eu já pensei muito em contar, em colocar tudo na mesa de uma vez por todas, mas em outras vezes acho que seria muito egoísmo meu. Será que valeria a pena destruir a imagem da mãe que ela idealizou? Da mãe que a criou e que lhe deu tanto amor e proteção? Será que vale a pena confessar só para aliviar o meu próprio peito? Eu já escrevi algumas cartas, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto e batendo na folha, mas eu rasguei logo em seguida. Já me sentei na frente dela com os olhos cheios de lágrimas, como no dia que ela se formou. Virei para ela e disse: "Tem uma coisa que eu preciso te contar, Mariana." Ela olhou para mim com preocupação. Eu então me calei. Nunca tive coragem suficiente. Essa que é a verdade. Esse segredo eu vou levar pro meu túmulo. A mentira passeia dentro da gente feito um bicho cego, Luísa, que vai corroendo e deixando marcas por todo lugar que passa. Mas eu menti por amor, primeiro a meus pais e depois para manter o que eles pediram. Hoje eu sigo nessa mentira apenas por ela. Queria que ela soubesse um dia que eu a amei desde o primeiro momento que soube de sua existência, que eu nunca reneguei e que ser a mãe dela foi o maior presente da minha vida. Se um dia ela soubesse quem eu realmente sou, eu pediria perdão pela minha covardia e pelo silêncio e por ter me contentado em ser chamada apenas de sua irmã. Mas no meu coração eu sempre fui e sempre serei a verdadeira mãe dela.